Você vai correr pela primeira vez uma meia maratona, uma maratona ou qualquer outra prova? Ou ainda, você quer buscar o seu recorde pessoal em qualquer distância que seja? Então, você precisa ter em mente duas coisas. Primeiro, você precisa estar pronto para atingir o seu objetivo no dia da competição. Ou seja, você precisa atingir o seu pico de desempenho no dia da prova. Não antes e muito menos depois, não é? E segundo, para que você consiga atingir a sua melhor performance possível no dia específico, você precisa ter um plano. E esse plano nada mais é do que uma periodização do treinamento. Tema do vídeo de hoje. Roda a vinheta então e bora conversar sobre como é feito o planejamento para atingir a sua melhor versão na hora certa. Sinceramente, esse é o vídeo mais importante que eu fiz até hoje na história desse canal. Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Para quem já tem e conhece como é feito um treinamento estruturado bem periodizado, pode parecer até que a periodização é uma coisa lógica, porém não foi sempre assim. Para falar a verdade, essa técnica de distribuição e planejamento de treinos só começou a ser desenvolvida e utilizada por volta das décadas de 1940 e 1950 por treinadores soviéticos. Antes disso, era uma prática comum entre treinadores de todos os esportes pelo mundo afora colocarem os seus atletas para treinarem com a mesma intensidade o ano todo. E isso, além de ser muito monótono para o atleta, de sempre fazer os treinos basicamente com o mesmo volume e a mesma intensidade, você já deve ter pensado que também isso levava a acontecer, não é? A pressão constante e a alta demanda fisiológica desse método constante não só cansavam o corpo dos atletas, como também era comum levar ao esgotamento mental, lesões, abandono prematuro do esporte e fora isso eles não conseguiam atingir o pico de desempenho que poderiam atingir caso tivesse uma periodização. A partir do momento em que os treinadores passaram a dividir o treinamento em períodos onde alternavam entre demandas de alta e baixa intensidade, além de pensarem na progressão adequada de volume e intensidade, os resultados práticos começaram a aparecer, com os atletas conseguindo atingir o seu pico de desempenho nas competições-alvo. Um exemplo claro disso é a transformação da União Soviética numa potência olímpica desse período. Nas Olimpíadas de 1948, a primeira pós-Segunda Guerra Mundial, os soviéticos, apesar de terem sido convidados, não participaram, mas enviaram treinadores para observar as competições e já se prepararem para os próximos Jogos Olímpicos. Então, nos Jogos Olímpicos de 1952 em Helsinki, a União Soviética ficou em segundo lugar no quadro de medalhas. E nas Olimpíadas de Melbourne em 1956 e Roma em 1960, os soviéticos terminaram na liderança do quadro de medalhas. E a partir daí, a ideia da periodização do treinamento já estava espalhada pelo mundo. E não só, começava o que podemos chamar de período científico dentro da história do treinamento esportivo. Isso porque, no contexto da Guerra Fria, existia um enorme interesse político na conquista de grandes feitos e resultados esportivos, assim evoluindo e consolidando metodologias de treinamento com bases científicas. Saindo desse contexto histórico e voltando aqui para a prática atual, sabemos que a partir do momento que você tem uma distribuição de carga de treinamento apropriada pensando ao longo de uma temporada, você fornece ao seu corpo a preparação adequada para atingir o seu melhor desempenho possível dentro daquilo que foi trabalhado no dia da competição-alvo. Uma pessoa que teve uma boa periodização de treinamento e cumpriu os treinos da forma estipulada, chega na linha de largada de uma prova com a consciência e a confiança de que irá entregar aquilo que foi planejado, por saber que está preparada para isso. E não somente atletas de ponta podem se beneficiar de uma preparação adequada através de uma periodização de treinamento. Como eu disse na chamada do vídeo, independente do seu próximo objetivo, você deve ter um plano muito bem estruturado para atingi-lo. E dentro do treinamento, esse plano é a periodização. Nesse ponto, eu acho que você já está convencido da importância e dos benefícios de ter uma periodização do treinamento. Mas agora você deve estar querendo saber como essa periodização é feita, não é? E é isso que eu irei te contar agora. Mas antes, rapidinho, se você está gostando desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar esse vídeo a mais pessoas, assim fortalecendo o meu trabalho aqui. E se você é novo por aqui e quiser acompanhar todo o conteúdo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui do canal.
Para começar a fazer uma periodização, o treinador pega um calendário. Isso mesmo, a primeira ferramenta na elaboração de uma periodização de treinamento é um calendário. Nele é estipulado o dia D, ou seja, o dia da prova-alvo, onde o atleta deverá atingir o pico de desempenho, e o tempo de treinamento disponível e principalmente necessário até lá. Esse tempo disponível / necessário é chamado de ciclo. E dentro do ciclo de treinamento temos 3 categorias: o macrociclo, o mesociclo e o microciclo. O macrociclo nada mais é do que o período completo da preparação ou da periodização. E esse macrociclo pode durar alguns meses, o ano todo ou até mesmo chegar a alguns anos. Um exemplo clássico disso são os atletas olímpicos que querem estar no seu pico de performance de 4 em 4 anos, para buscar a conquista de medalhas olímpicas. Não é que eles não coloquem diversas outras provas no meio desse enorme macrociclo, onde também conseguem ótimas marcas, mas o pico mesmo, o melhor desempenho, muitos deles periodizam para atingir durante os Jogos Olímpicos. Então, na prática, antes de planejar o seu ano, você deve decidir quantas vezes quer atingir o seu pico de performance. Se você estiver treinando para um grande evento no ano bastante desgastante, como por exemplo uma maratona num ritmo bem forte, pode ser que o seu ano inteiro será dedicado para esse objetivo. Ou seja, o seu macrociclo vai ter uma duração de um ano inteiro. Porém, se você for correr provas de menor distância, como por exemplo, ter o objetivo de correr provas de 10 km buscando quebras de recorde pessoal, você pode se preparar para atingir o pico algumas vezes ao longo do ano, assim tendo mais de um macrociclo no ano. De forma mais padronizada, dentro do macrociclo temos 3 períodos que terão durações bem diferentes. O período preparatório, que é onde construímos uma base para o nosso treinamento, o período competitivo, que é onde fazemos os preparativos finais para a competição e é onde atingimos o pico de desempenho, e o período transitório, que é onde promovemos um destreinamento programado para o restabelecimento físico e mental, que é fundamental para dar início a outro ciclo de treinamento. Se pensarmos, por exemplo, numa periodização semestral, que temos mais ou menos 24 semanas, podemos dividir esse tempo disponível da seguinte forma: 18 semanas para o período preparatório, 4 semanas para o período competitivo e 2 semanas para o período transitório. Assim você pode ver que o período preparatório, como é de se esperar, ocupa grande parte do seu macrociclo. E esse grande período preparatório normalmente é dividido em 2 fases. A fase básica, que tem como objetivo construir uma base física e técnica adequada através de uma preparação geral, e a fase específica, momento em que é dado maior ênfase às capacidades físicas e técnicas específicas da competição que você está se preparando. E quando falamos de mesociclo, estamos falando da divisão do seu macrociclo em períodos menores de tempo. E são nos mesociclos que damos ênfase e nos concentramos nos diferentes aspectos relacionados ao treinamento. Os mesociclos costumam ter uma duração de mais ou menos 4 semanas. Porém, essa duração pode ter variações, pois depende muito dos objetivos a serem alcançados em determinada fase ou período e também das necessidades do atleta e das oportunidades de treinamento para atingir o objetivo. Dentro do período preparatório, é comum termos os mesociclos introdutório, que como o próprio nome indica é o início do trabalho, com baixa intensidade e aumento gradual do volume; básico, onde vai aumentando e acumulando gradualmente as cargas de treinamento através do aumento do volume e também da intensidade, ainda que moderado; estabilizador, que como também o próprio nome indica, é onde se estabiliza as cargas para a consolidação das adaptações fisiológicas obtidas; e o controle, que é quando podemos avaliar o seu condicionamento naquele momento. Aqui pode ser inserido, por exemplo, uma prova possivelmente menor para analisar como está a evolução do seu treinamento. E antes de passar ao microciclo, você deve entender que a periodização tem como princípio básico a relação entre trabalho e recuperação. E isso deve acontecer tanto a nível micro, meso e macro. Isso é chamado no treinamento esportivo de variações ondulatórias das cargas de treinamento. Só para deixar bem claro, as variações nas cargas de treinamento são os ajustes que são feitos no volume e na intensidade dos seus treinos. Explicado isso, vamos ao microciclo, que nele iremos pensar nessa variação ondulatória ao nível micro. O microciclo é a menor fração dentro da periodização.
Normalmente a sua duração é de uma semana, porque já estamos acostumados com essa divisão periódica dentro da nossa rotina de vida. Porém, em periodizações muito específicas, dependendo do atleta e do esporte, podemos encontrar microciclos com durações diferentes. Mas seguindo aqui o padrão, o microciclo é como dividimos e distribuímos os nossos diferentes tipos de treino ao longo da semana, determinando o volume e a intensidade de cada sessão de treinamento. E não só o treino, como também o descanso. Até porque, como acabei de falar, a periodização tem como princípio básico a relação entre trabalho e recuperação. Então, dentro da sua rotina de treinamento, de quando você olha para a distribuição dos treinos ao longo da semana e vê que tem um dia de treinamento intervalado intensivo de tiros bem pesado e no outro dia tem um regenerativo bem leve ou ainda um dia off, para depois, na sequência, fazer outro treino intenso, por exemplo, um treino ritmado ou um treino longo com alternância de ritmos, que depois será seguido novamente de sessões mais lentas ou dias off, isso nada mais é do que um exemplo claro dessa variação ondulatória dentro do microciclo. E agora pensando no nível acima, no mesociclo, possivelmente você já ouviu aquele conselho de como aumentar o volume do seu treino, que deve-se fazer esse aumento em cerca de 10% por semana durante 3 semanas e depois na quarta semana reduzir um pouco. Mesmo que eu tenha diversas ressalvas em relação a essa regra, essa ideia serve muito bem aqui para nós, como um exemplo dessa variação ondulatória ao nível meso. E agora pensando no nível macro, vamos analisar os 3 períodos do macrociclo, o preparatório, o competitivo e o transitório, sem levar em conta aqui o volume e a intensidade separadamente para não complicar, mas focando na carga de treino de forma geral. Durante o período preparatório, você irá aumentando gradativamente a carga de treinamento, para durante o período competitivo obter o pico de desempenho, e no período transitório deixar que essa carga caia propositalmente, visando depois o início de outro ciclo, onde iremos visar um pico de desempenho superior em relação ao macrociclo atual. Isso é a beleza da periodização, que além de programar o treinamento para atingir o pico de performance no momento certo, que será a sua prova-alvo, é também pensar a longo prazo, em que você irá buscar, ciclo após ciclo, obter o pico de performance cada vez maior. E para isso, como acabei de exemplificar, você deve respeitar o princípio básico da periodização, que é a relação entre trabalho e recuperação em todos os níveis, macro, meso e micro. E pensando principalmente em recuperação no microciclo, eu não tenho mas 2 vídeos para te indicar. O primeiro é o que eu falo da importância do descanso. E o segundo é um vídeo onde eu apresento as principais técnicas de recuperação pós-treino, com e sem equipamentos. Vou deixar o link deles aqui na descrição para você assistir depois caso tenha interesse. E antes de passar a régua nesse vídeo, tenho que te dizer algo muito importante que deve ser feito no período competitivo. No exemplo que mostrei da periodização semestral, apontei uma duração de 4 semanas para o período competitivo. Então nele teremos 4 microciclos de uma semana. E você deve estar atento ao último microciclo desse período para não errar uma coisa elementar. É nessa última semana, nos dias anteriores da prova-alvo, que devemos fazer um processo que chamamos de polimento ou tapering, que é reduzir bastante a carga de treinamento para chegar descansado na prova e poder assim desempenhar o seu máximo. Esse microciclo é como se fosse a cereja do bolo. Tenha um cuidado especial ao longo dessa semana para chegar no momento alto da sua periodização fisicamente e mentalmente descansado e preparado. Espero que você tenha compreendido como funcionam as bases para a elaboração de um plano de treinamento a curto, médio e longo prazo. E devo dizer que a periodização tem como essência básica o componente teórico-científico, porém também apresenta nuances de arte. Por isso, cada treinador vai ter variações na forma como estrutura o treino dos seus atletas. Além de que cada atleta tem as suas características próprias, como nos aponta o princípio da individualidade biológica. Dessa forma, o treinador deve analisar as especificidades de cada um, mas também é fundamental que o atleta tenha consciência dos diversos fatores que cercam o seu treinamento e consiga perceber, interpretar e comunicar os possíveis fatores que estão interferindo positivamente ou negativamente no seu treinamento ao treinador. E esse é o objetivo aqui do canal, de te oferecer as bases para que você tenha conhecimento e consciência sobre os mais diversos temas relacionados ao treinamento da corrida.
Essa comunicação consciente entre treinador e atleta permite que o treinador consiga aprimorar e afinar os ciclos dentro da periodização e ao longo do trabalho de diversas periodizações, permitindo que os possíveis erros e pontos falhos no macrociclo anterior sejam corrigidos para o próximo. Independente do seu objetivo com a corrida, você deve ter um plano. E esse plano é ter uma periodização. E para ter um plano adequado, que trabalhe de acordo com os seus limites e as suas oportunidades de treinamento e evolução, você deve contar com um treinador capacitado, que tem os conhecimentos teóricos, científicos e também a experiência prática nessa arte que é periodizar o treinamento, que, como você pôde perceber pelo vídeo, não é simples. Por isso, são bem diferentes os resultados que podem ser obtidos com um treino elaborado especificamente para você por um bom treinador em relação àqueles alcançados por uma planilha genérica encontrada na internet. Tenham bons treinos, de preferência com uma periodização adequada, respeitando o princípio básico entre trabalho e recuperação, para você ficar a cada ciclo cada vez mais pronto para correr.